Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz a todos, em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos nesta manhã de domingo, uma manhã ensolarada, abençoada por Deus, amém? Se você pode, clique aí no seu aviãozinho e vai mandando para o maior número de pessoas que você puder, amém? Sei que algumas vão estar no culto, né, em suas respectivas igrejas aí, mas você que está aí, que está em casa, pode me ouvir. Ei, crente, levanta, vamos lá. Vamos ouvir uma poderosa palavra hoje, um compartilhar da parte do Senhor. Deus sempre tem algo para falar em nossos corações, amém? Então, estou aqui só chamando o povo. Chama o povo aí, chama e fala: bora para a live com o bispo. Vamos embora lá. Bom dia, Daiane. Graça e paz a todos. Vamos lá. Aguardar aqui só alguns minutinhos, só para a gente se organizar e o pessoal chegar, né? Eu sei que muitos estão aí talvez em suas igrejas, né? Ou estão dormindo, mas não tem problema, né? Nós vamos lá chamar esse povo. Esqueci de mandar. Vamos. Então hoje nós iniciamos, olha só que bênção, nós iniciamos a nossa leitura hoje do quinto livro da Bíblia, é isso mesmo. Hoje a gente dá início ao nosso quinto livro bíblico, né, chamado aí Deuteronômio. E este livro tem alguns pontos muito, mas muito interessante mesmo. É muito interessante. Nós vamos partilhar com você, você que está me ouvindo agora, você que vai me ouvir depois, né? Esse vídeo vai ficar gravado aí. Então, nós vamos falar sobre o livro de Deuteronômio, é o quinto livro, como diz os teólogos, né? E realmente é uma realidade, o Pentateuco. Estamos encerrando aí o Pentateuco, né? Então, aí ó, você vê, em 39 dias, um mês e 10 dias, a gente já está dando início aí a mais um livro, né, de leitura bíblica, né? Então eu quero fazer que antes da gente entrar na leitura, tratar alguns pontos, analisar alguns pontos desses 4 capítulos, eu quero fazer aqui um resumo, né? Ou melhor dizendo, eu quero detalhar aqui o que é o livro de Deuteronômio, né? Então, vamos lá. Primeiro que Deuteronômio, na palavra grega, significa segunda lei ou lei repetida, né? Então, nós vamos ver que aqui, em Deuteronômio capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, nós vamos ver uma lembrança, né, de Moisés para o povo, de tudo que eles haviam passado. Por quê? Porque no finalzinho aqui do livro de Números, nós vimos que Deus disse que Moisés não entrará na terra prometida. Então Moisés, ele escreve esse livro, né, tem este comportamento. Por quê? Porque ele vai partir e ele precisa fortalecer os ensinos que Deus deixou para o povo de Israel. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos ver uma revisão da jornada, tá bom? Então, os lugares de acampamento, suas histórias da saída do Egito, a exortação à obediência, né? E as 3 cidades de refúgio, né? Que vai ser comentada neste capítulo 1, tá? Do 1 ao 4. Depois nós vamos ver uma revisão da lei, do capítulo 5 até o capítulo 26. Vai ser uma revisão da lei. Depois nós vamos ter o futuro de Israel previsto do capítulo 27 ao capítulo 30. E depois vamos ver os últimos dias de Moisés
do capítulo 1 ao capítulo 34. Então, Deuteronômio, resumidamente, o que é esse livro, bispo? Esse livro é um inventário, vamos dizer, é um memorial de tudo que Deus havia feito com o povo de Israel, né? Então, aqui de uma certa forma, muito poderoso, irmãos, nós analisarmos isso. Por quê? Por quê? Porque aqui, por incrível que pareça, né, a gente já leu Gênesis, Êxodo, Levítico e Número, e aqui, desculpa, irmãos, deu bocejo aí. Então, aqui, resumidamente, aqui em Deuteronômio, a gente vai observar alguns detalhes que nós não observamos, às vezes, durante a leitura do texto, né? Moisés vai tratar de alguns detalhes, porque aqui Moisés está narrando todos os acontecimentos, né? Então, é diferente dos outros textos de Levítico e Números, né? E até o Êxodo também, quando o povo de Israel sai do Egito, né? A gente está vendo os acontecimentos, né? A gente está vendo tudo acontecer, as manifestações de Moisés, a subida do monte, a descida do monte, as repreensões, os julgamentos, as acusações feitas contra Moisés. E aí, dessa parte agora, em Deuteronômio, nós vamos ver ele relatar, né, os acontecimentos, a visão que Moisés teve das coisas. Né? Então, este livro aqui, ele vai trazer uma clareza muito, mas muito grande mesmo. Então, no capítulo 1, no versículo 3, né? No versículo 3, tem uma expressão muito importante, né? Ó, no entanto, vamos ler o versículo 2, né? Capítulo 1, versículo 2. Normalmente, são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cades Barneia, pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhes permitiu e transmitiu tudo o que o Senhor havia ordenado. Né? Então aqui, após Moisés receber a sentença de Deus dizendo para ele que você não entrará na terra, Moisés, depois de passar por Cades Barneia, ele decide parar o povo antes de entrar na terra de Canaã. Ele decide parar o povo e aí fazer essa transmissão de tudo que Deus havia feito. Lá em cima, no capítulo 9, nós vamos ver Moisés nomear, né, os líderes de cada tribo. No versículo 12 do capítulo 1 vai dizer assim, mas vocês são peso para mim. Então você vê, Moisés ele está sentindo o peso para mim, né? Como poderei lidar com todos os problemas e conflitos, né? E ali aqui ele escolhe aqueles líderes. Lembra daquela indicação do seu sogro Jetro? Coloca aí líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100 e líderes de 1000. Né? Isso iria facilitar o trabalho de Moisés, ia tirar o peso de Moisés. E eu achei muito interessante que quando Moisés instala esta liderança, e aqui do seu relato, no versículo 17, a parte C do versículo, ele diz assim, não deixe que ninguém os intimide. Ele está falando para os líderes, tá? Não deixe que ninguém os intimide, pois Deus dará, melhor dizendo, a decisão por seu intermédio. Tragam-me os casos que forem difíceis demais para vocês e eu cuidarei deles. Então eu gostei muito dessa expressão, sabe? Não deixe que ninguém os intimide. Porque vamos lá, irmãos, olhando para o povo de Israel, quem era o líder? Era Moisés, o homem que falava com Deus, o homem que subia no monte, o homem que viu a glória de Deus, o homem que viu sinais, né? Sinais, prodígios e maravilhas. E agora, Moisés, orientado por Deus para não estar cansado, fadigado na sua tarefa, Moisés decide levantar líderes. E aí, claro, esses líderes, presta atenção, isso é importante a gente entender,
Porque a comunidade vai fazer distinção. A comunidade vai falar, você que é o líder daqui, né, mas eu queria falar com Moisés mesmo, só Moisés pode resolver o meu problema. Então, Moisés dá uma orientação, não deixem que ninguém os intimide. Né? Esse intimidar vai ser no contexto de menosprezar mesmo. Né? Não, quem é você? Eu sou um líder nomeado por Moisés. Né? Eu carrego a autoridade dele e não vai ultrapassar, você não vai levar o problema até Moisés, porque Moisés me deu autoridade para julgar algumas causas. Né? Então, eu achei extremamente interessante ele usar esse termo, porque a gente vive isso muito, né? Eu, como pastor de uma igreja, eu tenho direcionado sempre a nossa liderança, né? Com os seus discípulos, suas ovelhas, de uma certa forma, quando procura falar com ela, principalmente líderes de ministério, né? Às vezes, o liderado do ministério tem algum entrave, algum problema com o líder. O que ele faz? Ele quer ultrapassar a hierarquia, né? Ele quer ultrapassar o seu líder, não conversar com ele e já direto no pastor e reclamando. Então, nós, pastores, líderes, precisamos entender isso. Quando nós intitulamos uma liderança, o seu liderado precisa procurar e resolver as coisas com esta liderança. Né? E muitas das vezes esse liderado quer intimidar o seu líder. Vou falar com o pastor, hein? Então, Moisés estava literalmente reforçando, não deixe que ninguém intimide vocês. Vocês receberam a autoridade de julgar as causas, então julgue essas causas e só traga para mim no último caso, quando vocês de fato não conseguirem resolver, né? E aí ele fala, eu cuidarei delas. Então, isso é poderoso para nós, líderes. Às vezes vem um senso de incapacidade. Poxa vida, eu não sou o bispo Rodrigo. Eu não sou o pastor fulano de tal, ciclano de tal, né? Eu acho que eu não vou conseguir. Vai sim, porque Moisés dá um direcionamento. Ele diz assim, tragam os casos que forem difíceis demais para vocês e eu cuidarei dele, né? Mas ele diz que Deus, né, quando ele invoca a tribo, ele diz que Deus vai ajudá-los, né? Deus vai orientá-los e eles vão estar preparados para julgar as causas, né? E aí depois vem o relato do próprio Moisés sobre os espias, né? Os 12 espias que são levantados para ver a terra, para ver como que estava a terra prometida, se Canaã era a terra que ela manava leite e mel. E aí os 12 espias vão, e a gente falou deles recentemente, né? E aí quando eles voltam admirados com a terra, porém eles voltam com um coração rebelde, né? Há uma rebelião no coração de 10 homens, dizendo não, não, não. E olha só que expressão, né? Deuteronômio capítulo 1 ainda, versículo 26. Vamos ler a partir do 26, olha só. Contudo, vocês se rebelarão contra a ordem, se rebelarão contra a ordem do Senhor, seu Deus, e se recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram, com certeza o Senhor nos odeia. Olha só, irmãos, que afirmação forte e problemática, né? Eita, povo difícil, Jesus da glória, o povo difícil. E aí ele diz, né? Com certeza o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram. Olha só a afirmação. Nossos irmãos nos desanimaram com seus relatórios. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e as suas cidades são grandes, com os muros que sobem até o céu. Vimos até os descendentes de Anak, né? Anak aqui, ele era um guerreiro muito famoso, né? Ele era um guerreiro, né, que tinha uma grande fama, Anak, né? Por isso que tem essa expressão, né? Até os descendentes de Anak. E isso trouxe medo, isso trouxe um certo pânico ao povo de Israel, né? Então, olha só, o que a gente aprende aqui, né? A gente aprende aqui que as más conversações, né, a contaminação através da palavra pode desanimar
né, toda uma igreja, pode desanimar o ministério, pode desanimar pessoas. Então, queridos, escute, né? Escute. Por isso que às vezes a gente usa um jargão. Ele não está na Bíblia, tá? Mas a gente usa um jargão. Qual é esse jargão? Ah, não olhe para o problema, né? Olhe para o seu Deus, porque é uma realidade. O povo decide olhar, irmãos, por o problema, decide olhar ali, né, para os guerreiros que estavam na terra, que eles deveriam lutar, e isso traz, olha lá, isso traz um desânimo, né? Isso traz um desânimo, porque os espias, em vez de estarem ali como Josué e Caleb, né? Não, a terra realmente é boa, né? Mas o que acontece? Eles olharam para a dificuldade. Em vez de olhar para a bênção, em vez de olhar aquilo que Deus estava fazendo, olharam para a dificuldade. Olharam para a sua incapacidade, porque nós temos, escute você que está me ouvindo nesta manhã, escute. Todos nós temos um senso, um sentimento de incapacidade dando respeito a algo, né? Seja às vezes uma vida profissional, porque tem uma certa dificuldade com estudo, né? Com faculdade, aí, cursos e etc. Então tem uma certa dificuldade, às vezes a pessoa acha que ela não consegue aprender, que ela nunca vai. Então nós temos um senso, um sentimento de incapacidade. Deixa eu partilhar aqui algo com você, né? Eu hoje estou com 40 anos, tá bom? Mas eu quando estava ali com meus 20 e poucos anos, justo depois da maioridade, né? Eu queria muito tirar a habilitação, a CNH. E eu não tirava, por quê? Porque dentro de mim, preste atenção, queridos, dentro de mim tinha um sentimento de incapacidade. Quando eu olhava para as pessoas que dirigiam e falava, poxa vida, né, tem que olhar no retrovisor, tem que olhar nos retrovisores, né, laterais, retrovisor central, tá com foco na frente, tá com foco atrás, aí tem que trocar marcha, tem que segurar no volante, tem que pisar nos pedais. Eu acho que não vou dar conta disso, não. Eu acho que eu vou pagar táxi ou Uber pelo resto da minha vida, né? Ou então eu vou andar de ônibus. Essa de fato era a minha crise, era o meu sentimento de incapacidade, né? E demorou, né? Passaram-se alguns anos. E aí quando foi com 30 ou 31 anos, eu tirei a habilitação, né? Eu tirei a habilitação. E aí, quando eu tirei, eu falei, meu Deus, que negócio fácil, né? Que negócio fácil demais. Por quê? Por que eu tinha aquele medo todo, né? Então, a gente tem um senso de incapacidade. E esse senso, esse sentimento de capacidade, ele está aí só para um motivo. Qual? Para que você rompa ele. Para que você ultrapasse, sabe, esse sentimento. E para que você chegue de fato, aonde o Senhor quer que você chegue, sabe? E aí foi exatamente, irmãos, foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Tirei a habilitação, foi muito tranquilo, passei de primeira, né? Desculpa, passei de primeira não, foi de segunda, né? Passei de segunda, porque eu fiquei nervoso na primeira vez, né? Mas passei, foi muito bom, né, ter passado, fiquei muito nervoso, mas eu rompi, né? Por que eu estou falando aqui, testificando? Porque às vezes nós olhamos, sabe, para o problema, para a condição, e aí nós nos limitamos. Nós não vivemos aquilo que Deus tem preparado para nós, por quê? Porque nós limitamos. Nós não acreditamos que somos capazes. E escute nesta manhã, Deus te fez capaz, sabe? Deus te fez capaz. Então, não cria aí esse senso de incapacidade, sabe? Não cria em você um sentimento de que eu não consigo, eu não sou inteligente. Quer dizer que Deus fez uma criatura que não é inteligente? O que é que Deus não colocou em você? Você tem tudo, sabe? Você tem tudo. Então, quando vierem os desafios, se encoraja, sabe? Rompa, vá adiante, sabe? Não fica aí preso com medo, inseguro, achando que as coisas não vão funcionar. Eu quero dar uma notícia.
vai funcionar. Sabe por quê? Porque Deus está com você, tá bom? Era exatamente isso que os espias precisavam entender. O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó está conosco. Tinha evidências desse Deus, amém? Então, vamos só continuar aqui, Deuteronômio capítulo 1, né? Versículo 32, eu também quero ler com vocês, quero detalhar aqui, que eu achei muito importante os relatos de Moisés, né? No entanto, ele diz, no entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus. Meu Deus. Nós somos complicados, né, irmãos? Deus já provou a sua fidelidade. Deus já provou o seu amor. Deus já provou, mostrando para a gente que ele pode fazer e que ele vai fazer, né? E nós não confiamos. Nós duvidamos, nós buscamos o nosso caminho. Não é assim? Nós buscamos o nosso caminho. Nós atropelamos. Nós, com o nosso desespero, nós tentamos ajudar Deus e acabamos atrapalhando ainda mais. Então, esse relato de Moisés é muito interessante para o povo. Qual é interessante? A expressão parece muito conosco, né? Então, no entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusam a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, né? Olha só, se Deus vai adiante, irmãos, escute, se Deus vai adiante, isso significa que ele está preparando a nossa caminhada. Se Deus está indo adiante, se Deus, de fato, está indo adiante de mim e adiante de você, isso significa, querido, que ele está indo preparando o caminho. Quando você chegar, tudo vai estar pronto. Quando você menos perceber, Deus já trabalhou, ele já realizou, ele já cumpriu aquilo que te prometeu. Por quê? Porque ele está adiante, né? Olha que poderoso. Então ele fala assim, ele está adiante de vocês, buscando lugares para o acampamento e guiando-os com uma coluna de fogo durante o dia, a noite, uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Olha só o cuidado de Deus, irmãos. Eu fico pensando hoje, se hoje eu contemplasse durante o meu dia uma coluna de nuvem e à noite eu contemplasse uma coluna de fogo, rapaz, eu estaria extremamente seguro, né? Seria totalmente seguro. Hoje eu estou, claro que eu estou, porque nós acreditamos no nosso Deus, nós vimos e percebemos todo o cuidado, o amor do nosso Deus. Mas quando nós olhamos para o povo de Israel, nós falamos, meu Deus, quantas evidências do poder e da grandeza de Deus, e a gente vê esse povo a todo momento voltando ao passado, né? Não, com saudade do Egito. Vamos seguir a leitura. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado. Deus se ira, irmãos, olha lá. Deus ficou irado, por isso fez um juramento. Nenhum de vocês desta terra perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei a dar aos seus antepassados. Que triste, né, irmãos? Que triste, devido o falatório do povo, devido às queixas do povo, né? Não confiar e só reclamar e reclamar e reclamar, isso irou ao Senhor e impediu o povo de entrar, uma parte, né? Uma parte do povo de entrar na terra prometida, né? Versículo 37, foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Agora Moisés falando, né? Olha só. E por causa de vocês, não é só vocês que não vão entrar, não. Palavra de Deus. Não é só vocês que não vão entrar. Eu também não vou entrar. Por culpa de vocês. Porque Deus se irou contra mim, né? Ele disse, você também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará na terra, encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Então, Deus falou assim, pode ficar tranquilo, você não vai entrar, mas eu já arrumei um substituto para você. Já tem um substituto. Então,
É triste, né, a gente ver, né, sei que Moisés vai estar guardado no Senhor, existe honra para a vida de Moisés, mas é triste você trabalhar arduamente, ele como um grande líder, e ouvir do Senhor: ei, você não vai entrar na terra. Que difícil, né, irmão? Versículo 42. Mas o Senhor me encarregou de lhe dizer: não ataque, pois não estou com vocês. Se forem por conta própria, serão derrotados por seus inimigos. Então, houve uma guerra, que o povo de Israel lutou, e Deus disse para eles: não vão à guerra, eu não estarei com vocês e vocês vão perder. Mas o povo teimoso foi à guerra, irmãos, e uma boa parte dos israelitas que foram para a guerra morreram. E por que eles tomaram atitude? Porque às vezes, escuta, às vezes pelo poder de força, às vezes pela capacidade, às vezes pelo poder de compra, falando de finanças, a gente esquece de depender de Deus. A gente esquece de esperar em Deus. A gente esquece de orar a Deus. A gente começa a viver de acordo com a nossa vida, e a gente vai fazendo porque nós temos uma capacidade em fazer. Nós temos uma habilidade em fazer. Nós sabemos como fazer. E isso é ruim. Escuta, é por isso que nós pastores, né? Eu insisto muito, e essa é uma fala minha e também do pastor Mazinho, há uma dependência de Deus. Nós pastores, ensinamos para a igreja que há uma dependência, ainda que eu saiba, ainda que eu já tenha o conhecimento, ainda que eu já tenha a experiência, eu preciso sempre confiar no Senhor. Eu preciso sempre orar e pedir o direcionamento dele. Mas, bispo, você não sabe como deve fazer? Verdade, eu sei como deve fazer. Mas se naquela ocasião Deus quiser fazer diferente, se naquela ocasião Deus quiser fazer algo totalmente novo, uma visão nova, um tempo novo, um comportamento novo, se Deus quiser fazer algo novo, então eu preciso estar na dependência dele, né? Ainda que eu sei a fórmula. Bispo, você não sabe fazer igreja? Sei fazer igreja, mas eu não quero fazer igreja. Eu quero que o Senhor mostre o caminho. Eu quero que o Senhor me mostre como proceder como igreja. Afinal de contas, eu fui pastor 13 anos, né, no antigo ministério, basicamente, né? Comecei ali como presbítero, pastoreando uma região como presbítero, depois fui levantado ao ministério pastoral, mas eu já pastoreava um grupo, né, de mais de 100 e pouco, depois se tornou 250 pessoas. Então, eu fui pastor. Então, esse tempo de pastoreio, ele te ensina, você acaba aprendendo como fazer igreja, né? Porque dá para aprender, só que nós não queremos viver isso. Eu não quero viver a questão de que vamos fazer igreja. Não, vamos deixar Deus fazer, vamos deixar Deus nos mostrar o caminho. Vamos deixar Deus nos guiar para que a gente tenha sucesso, para que a gente não erre, para que a gente não cometa erro. Nós precisamos estar sempre na dependência do Senhor. Então, o Senhor diz que sem eles, é real, sem ele, irmãos, eu e você não podemos fazer nada. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Por isso que é importante consultar. Bispo, eu vou comprar algo, quero comprar um carro. Consulta a Deus. Sabe? Ore ao Senhor. Pergunte para Ele. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós vamos entrar em um tempo de crise e você não sabe. Vamos lá, um dos problemas que atacou a vida de todo mundo, a pandemia. Nós compramos e vendemos achando que nunca isso ia acontecer e de repente a pandemia bate na nossa porta. De repente o país se tranca, a economia já era. E aí toda a programação que você fez, eu pensei em fazer uma reforma, eu pensei em comprar o carro e pagar fazendo, né, igual hoje Uber. Você vai fazer Uber como? Se o país viver uma crise. Então, o que a gente precisa fazer? Orar ao Senhor. Pedir direção, dizendo: Senhor, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer uma compra, eu preciso, viajar, eu preciso conquistar, eu preciso terminar uma reforma na minha casa. Apresente aquilo que você quer ao Senhor. Bom dia, Natália. Natália disse assim: bom dia, bispo, a paz. Eu estou esperando a resposta de Deus
para poder ir para outra cidade. Só vou se Deus falar se vai, né? Falar vai. Então, isso é importante, Natália. Isso mesmo. Parabéns, né, pelo seu discernimento, porque isso é importante. Depois a gente vai por vontade própria e aí dá algum problema ou temos algumas dificuldades. O que a gente faz? Poxa vida, né? E, ô Senhor, me ajuda aí. Aí o Senhor fala, mas eu não te mandei para ir. Eu não te mandei para ir porque eu sei as dificuldades que essa cidade no interior ou esse estado ia passar, né? Então nós precisamos entender isso. Eu quero, como a Natália, né? Eu quero ir morar em outra cidade. Ora ao Senhor para Deus te iluminar a sua mente. Você vai para essa cidade, mas lá tem o que você precisa. É uma cidade totalmente amparada, né? Principalmente de trabalho, você vai ter trabalho, né? Vai te ajudar. Você vai para lá para poder viver uma crise desnecessária. E se você for, tem lugares que você vai, depois você consegue recalcular e voltar, mas tem lugares que não dá para voltar. Você já gastou demais, você já investiu demais e você vai ter que fazer dar certo. Então, para facilitar, para que a gente tenha a bênção do Senhor, ore. Inclua, no nome de Jesus, inclua Deus nos seus projetos. Às vezes, irmãos, nós sonhamos e sonhamos e sonhamos, nunca realizamos, sabe por quê? Porque nós não incluímos Deus no projeto. O que a gente pensou? Ah, não, isso é impossível. Aí eu tenho vontade de fazer, eu tenho vontade de ser, eu tenho vontade de chegar, mas isso é impossível. Muda isso em nome de Jesus. Faz tornar possível, né, o seu sonho, o seu projeto. Faz tornar possível. Vai atrás, ore ao Senhor, peça para Deus inteligência, habilidade, recursos. E Deus nos fará chegar ao lugar. Por quê, irmãos? Porque Deus é aquele que tem mais prazer em abençoar os seus filhos. Então, se há um desejo no seu coração, Deus ele vai te ajudar a conquistar, né? Aqui no capítulo 2, Moisés ele faz uma recapitulação das andanças de Israel, né? Os lugares por onde Israel passou. E aqui eu achei interessante, porque aqui, irmãos, ele destaca algumas nações, e dentro das nações que eles vão passar, né? Ali por essas andanças que Israel andou aí 40 anos no deserto, tem duas descendências que a Bíblia faz questão de afirmar. A primeira descendência é a descendência de Esaú, você leu aí? A descendência de Esaú, que são os edomitas, né? E nós temos também a descendência de uma outra pessoa. Quem que é? Você que está aí comigo na leitura bíblica, você que já leu aí Deuteronômio capítulo 2, né? Quem que é essa segunda descendência? Você sabe me dizer, né? Olha só que interessante, né? Essa segunda descendência ela é muito interessante. Por quê? Porque nós ouvimos a história dessa pessoa passar ali rápido na Bíblia e depois não se comenta mais, né? Depois que as suas filhas pecam contra ele, porque as filhas embebedem o pai para poder ter relação com o pai e aí gerar descendentes, né? E aí essa descendência ela é gerada. Quem ela é? Os moabitas, tá? Os moabitas, tá? Eles são da descendência de Ló, né? Na descendência de Ló. E Deus fala, não perturbe os moabitas, os descendentes de Ló. Então, os moabitas, os edomitas, que é de Edom, é descendência de Esaú. E os moabitas, e nós lemos ontem, nós vimos que o povo de Israel se enfeitiçaram com as mulheres moabitas, né? E aí foi uma forma tão terrível que não apenas tiveram relações sexuais com elas, se casaram e deram-se a casamento, como também adoraram os deuses dos moabitas, né? Que terrível. Desobedecer um Deus num alto grau, né? Vamos falar também sobre a vitória sobre Sion e Esbom. Capítulo 3, né? A vitória sobre Og e Bazã. E temos aqui no finalzinho do capítulo 20, no capítulo 3, uma expressão muito importante, novamente, Moisés afirmando o que tinha acontecido, né? Mas o Senhor estava irado comigo por causa de vocês e não me atendeu,
basta, declarou ele. Então Moisés insiste, mas Deus diz: não, você não vai entrar. Moisés encoraja, capítulo 4, Moisés encoraja Israel a obedecer. Por que que ele encoraja, irmãos? Porque todo segredo, preste atenção aqui comigo, você que está comigo nesta manhã e você que vai ouvir a live, preste atenção. Todo segredo para uma vida abençoada, todo o segredo para uma vida pautada em Deus, todo o segredo para uma vida próspera, todo o segredo para uma vida de conquista está vinculado à obediência. A Bíblia vai nos dizer que os milagres seguem aqueles que são obedientes. A provisão de Deus, o amor, o cuidado, segue quem são obedientes. Às vezes a gente está ali numa gamada de tanto fazer, né? Ah, vou fazer para ver se eu consigo agradar a Deus. E não, irmãos, nós não precisamos fazer isso, né? Olha lá, sendo redundante, né? Nós não precisamos ir nesse caminho. O fazer tem a sua importância, mas se você fizer algo para Deus, mas estar desobediente em outros aspectos, o que valeu? O que valeu fazer para Deus, sendo que você desobedeceu a Ele? Ou desobedece a Ele? Então, a minha orientação pastoral é: obedeça. Olha só o que Moisés diz para o povo, e a gente está caminhando para o final, né? Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Agora, Israel, ouça com atenção este decreto e estatuto que lhe ensinarei. Cumpram-nos para que vocês vivam, olha Moisés falando, e entrem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe dá, e tomem posse dela. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhe dou, nem tire coisa alguma delas, simplesmente obedeçam os mandamentos do Senhor, Deus, seu Deus, que eu lhes dou. Então, olha só, o crivo está tudo na obediência, simplesmente obedeça os mandamentos, né? Versículo 7, pois grande nação tem um Deus tão próximo de si. Então, aqui Moisés estava falando do que as outras nações iriam falar, né? As outras nações, se eles obedecessem, as outras nações olhariam para eles com muito temor. E aí eles iriam dizer, né? Pois grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus, está próximo de nós, sempre que o invocamos, né? Olha que palavras lindas, 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 lindas mesmo de Moisés para o povo, né? E a recomendação dele é que o povo de Israel, né, passassem adiante aos seus filhos e netos o conhecimento de todo o caminho pelo deserto, as vitórias conquistadas, né, nesse período, né, a vitória conquistada contra Faraó, né, tremendo. Então ele recomenda que os pais falam aos filhos e aos netos, né? Depois no versículo 12 do capítulo 4 diz assim: então o Senhor lhe falou por meio do fogo, vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram a sua forma, haviam apenas uma voz. Ele proclamou sua aliança e os 10 mandamentos. Então, olha só, né? A gente às vezes vê lá na palavra que Moisés falou, Deus falou com Moisés, Deus falou com Moisés, Deus falou com Moisés, mas chegou uma hora que Deus queria falar direto com o povo, irmãos. E aí Deus falou, o povo, a nação que correu, a nação que era rebelde, a nação que buscou deuses estranhos, eles ouviram a Deus. No meio do fogo e no meio da nuvem. Eles ouviram, então eles tinham fatos que comprovassem a existência de Deus. Quem dera nós experimentássemos esta grandeza nos dias atuais.
de ver uma coluna de fogo e da coluna de fogo sair uma voz, de ver uma nuvem densa e dessa nuvem ouvir sair uma voz que dá todo o direcionamento. Seria tão poderoso. Então Moisés, ele dá esta referência. E aqui nós vamos caminhando para o final do capítulo 4, há somente um Deus, então há uma recomendação, né? Ele vai falar das cidades de refúgio, tá lembrado? Daqueles que cometeram assassinatos inconscientemente, né? Ou por um acidente. Tem uma cidade chamada Cidade de Refúgio que fica um povo, né? E aqui ele está falando apenas de 3 cidades, né? Então, Bezer, Ramote e Golã, né? Bezer é a cidade, né, da tribo de Ruben, Ramote de Gate e Bazã de Manassés, né? Golá de Manassés, em Bazã. Então, ele vai detalhar aí as cidades refúgios e a introdução ao segundo discurso de Moisés, né? Aqui nós vamos ouvir. E amanhã nós estaremos aí no capítulo 5, tá bom? 5. Mas você gostou? Você viu cada detalhe das escrituras? Então esse livro Deuteronômio, ele vai trazer sempre esse inventário. Eu quero chamar de inventário porque é um levantamento de tudo que eles passaram para que o povo não esqueça. Então, nós vamos ver aqui a repetição dos 10 mandamentos, a repetição de algumas orientações que Moisés dá. Por quê? Porque ele ia partir. Então, o povo precisava estar com os direcionamentos consolidados, firmes no coração deles. Tá bom? Que leitura poderosa, né? Eu quero aqui abençoar a sua vida, quero orar por você. Quero perguntar, tem alguma dúvida aí? Ficou alguma dúvida do capítulo 1 ao capítulo 4? Se você já leu de Deuteronômio e tem alguma dúvida, você pode perguntar. Nós temos 15 minutinhos ainda se você tiver pergunta, senão nós vamos encerrar, tá bom? Então, vamos lendo, você vai ver muita repetição. Isso é bom, tá bom? Por que é bom? Porque a gente vai fixando, a gente vai gravando a história, a gente vai assimilando a história. Se você leu, é que não dá para mim aqui relatar os detalhes dos 4 capítulos, que é muita coisa, eu consegui detalhar algumas coisas. Mas se você ler, você vai ver que é muito rico, né? Para ser sincero, eu acho que algumas lives eu teria que ler todos os capítulos, que ficaria mais fácil. Né? Os 4 capítulos do dia, porque tem mensagens que é muito clara, tem detalhes muito ricos em cada dos versículos, e aqui traz uma clareza do que a gente já leu, né? A gente já leu lá no passado, e aí aqui a gente está fortalecendo. Então, Moisés vai detalhar de uma forma que a gente não viu, vai detalhar através da visão dele, como ele enxergou, né? E aí isso é poderoso também, ver como Moisés enxergava a situação. Mas enfim, se vocês não têm pergunta, vi que ninguém se manifestou, vamos então orar, vamos orar para agradecer ao Senhor, agradecer todos, né? A Selma, ao Miguel, a Natália, Bruna, a Natália Desp, né? Natália Desp, agradecer também a Sandra Pizelli e a Daiane, que esteve conosco aqui nesta manhã, e os demais que foram passando, e também a Michele, né? A Michele, né? Amém, é uma afirmação da aliança e dos mandamentos. Isso mesmo, Michele. Então, o Deuteronômio ele vai tratar sobre isso. Nós vamos enxergar, às vezes, detalhes que nós não enxergamos nos outros textos, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor por mais esta manhã, né? 39º dia, né? E demos início ao 5º livro, tá vendo? Tá vendo como nós podemos, irmãos? Escute, tá vendo como você pode romper, como você pode ler a Bíblia, né? Em 1 mês e 9 dias, 1 mês, na realidade é 1 mês e 8 dias, né? Porque esse mês é 31 de janeiro. Então, 1 mês e 8 dias nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui lendo já 4 livros da Palavra de Deus, encerramos 4 livros e iniciamos o 5º livro do Pentateuco, né? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, tá bom, irmãos? Mas vamos orar, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esta manhã na Tua presença, por estarmos na leitura diária, ouvindo da Tua palavra,
observando alguns detalhes fervorosos para o nosso coração e para a nossa mente. Eu quero agradecer ao Senhor pelo teu amor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas e famílias, e assim abençoar a todos que me ouviram nesta manhã, Senhor. Assim eu abençoo cada um, que você dê um domingo repleto da presença do Senhor, que o Senhor dê um domingo cheio da glória de Deus e um excelente culto para aqueles que estão na igreja, aqueles que vão para o culto, um excelente culto logo mais na autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos? Então, aqueles que vão estar comigo, né, hoje às 18, hoje às 18h30, ia falar 19, hoje às 18h30, vamos ter um grande culto de adoração ao Senhor, Rua Bartolomeu Rampini, número 27, Parque Maria Fernanda, próximo ao Terminal Varginha. Que Deus abençoe a sua vida. Venha cultuar conosco no nome de Jesus. Ó, beijão no seu coração e que Deus abençoe.